Bom dia. Vamos dar início à nossa reunião do dia de hoje. Vamos ver o que Francisco Martins tem para nós. Mas, em primeiro lugar, vamos fazer a nossa prece inicial. E você está aí, mas você vai fazer a prece inicial. Passou o tempo. Quer começar? Bom dia. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos sentar direito na cadeira, acalmar a nossa mente e agradecer a Deus, primeiramente, por mais um dia de vida, por mais um dia que a gente pôde acordar, poder trabalhar em prol do bem, poder vir aqui, escutar a palavra de Chico, escutar o Evangelho, poder procurarmos se melhorar, corrigir nossos erros, ajudar o nosso semelhante também que erra, e pedir a Deus que nunca nos desampare, nunca nos falte força para trabalhar, para enfrentar a dificuldade do dia a dia, que nunca vai nos faltar. Agradecer por tudo em nossa vida e por todos aqueles que aqui estão, e também que o Senhor ilumine aqueles que não puderem ter vindo hoje. Nos guie e nos proteja hoje e sempre, graças a Deus. Um minuto. Bom dia a todos. Bom dia. Se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu semelhante, é mentiroso. Isto foi escrito pelo apóstolo São João e expressa uma grande verdade. Deus está dentro de todas as criaturas. Então, se temos raiva de alguém, isto atinge o próprio Deus que nele habita. Demonstraremos nosso amor a Deus, que não vemos, sabendo amar as criaturas que vemos e que vivem em torno de nós. Não perca seu equilíbrio interno, por maior que seja a tempestade que o envolve. Não perca seu equilíbrio. Todas as tempestades passam, e se soubermos recebê-las com serenidade, nenhum mal nos causarão. Jesus dormia no fundo da barca. Quando os discípulos o chamaram, nervosos, ele acalmou tudo. Façam o mesmo. Recorra ao Mestre Divino para que as tempestades se acalmem ao seu lado. Graças a Deus. O Evangelho de hoje, do capítulo 4, ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo para as cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos e lhes disse: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Ele lhes respondeu: alguns dizem que sois João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Jesus lhes disse: e vós outros, quem dizeis que sou eu? Simão Pedro, tomando a palavra, lhes disse: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: sois bem-aventurados, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. São Marcos, capítulo 8, versículo 27 e 30. Graças a Deus. Agora vamos ver o que nosso irmão Francisco vai falar sobre o recomeço. Graças a Deus.
Graças a Deus, né? E rendo graças estar aqui e a casa cheia. Tudo é um recomeço no nosso dia a dia. Eu, na história da mediunidade, do estudo espírita, eu nunca vi tanto recomeço de mediunidade como aqui na nossa região. Isso é bom. A gente se conscientizar nessa grande frase, em agradecimento. Primeiramente, eu agradeço a direção da casa e agradeço a presença de todos vocês e peço paciência e compreensão que a gente possa utilizar da nossa imagem mental. Vai criando esse comportamento em cada um. É um recomeço. Porque eu posso ser a sua satisfação ou sua revolta. E eu quero que todos sintam a satisfação e não a revolta. É a aceitação desse recomeço. Trazendo, se acreditar, o recomeço existe em duas formas. Primeiramente, como a gente tem facilidade de acreditar em previsões, em futuro, e a gente cria esse campo mental de conhecimento e esquecemos do nosso comportamento desse recomeço. Como Nicodemo procura Jesus, como Paulo de Tarso, que era Saulo de Tarso, procura a perseguição. Se a gente vai ver um pouco mais lá na frente. Mas e se acreditar ser uma pessoa incapaz, jamais será capaz. Se eu acreditar, eu sou uma pessoa fracassada, eu sou incapaz, jamais será capaz. Ser merecedor de riqueza, terá acesso à propriedade verdadeira? Nunca terá acesso à propriedade verdadeira. Eu sou merecedor de uma riqueza. A força das doenças emocionais, aquelas doenças que nós criamos, ela se manifestará em sua vida, porque nós acreditamos. E por que não acreditar no bom humor, na felicidade, no poder, na riqueza que eu falo, a riqueza da saúde, abraçar a cada um, porque duas colocações do mandamento de Jesus foi amar a Deus sobre todas as coisas, essa riqueza que a gente deve conquistar através do amor, e amar o próximo como a si mesmo. São duas situações que a gente precisa recomeçar todo momento. Porque quando perguntaram a Jesus se deveria perdoar o meu irmão, Jesus nos fala que sim, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 as ofensas. E só o amor é capaz de remover essas ofensas. O poder da violência urbana, se ela apresentar bem à sua frente quando menos espera. Se a gente for olhar, o meu bairro é violento, a minha cidade, e a gente vai pensando nessa situação. E ela se coloca na sua frente. O fim do mundo e no Apocalipse é o que a gente vê mais falar. O fim do mundo. Você veja que a nossa mente ainda é destrutiva, de destruição. Certamente o seu mundo desabará a sua cabeça nessa caminhada. Se seu futuro será mais difícil que o presente,
sim, ele será. O desamparo na falta de oportunidade. No desamparo e na falta de oportunidade. Quando a gente se sente desamparado e a falta de oportunidade. Porque a oportunidade é para todos. E é a hora de você pegar. E você estar preparado para essa oportunidade. E você ser uma pessoa que possa trabalhar o seu cotidiano e ter os seus direitos. Estamos aqui porque nós precisamos dessas oportunidades para dar uma melhorada, você ter uma vida sadia, uma moradia, né? Para poder você oferecer. Temos outro aqui, o que o demônio existe, atormenta, atrapalha a sua vida. Que o demônio existe, que ele atormenta, atrapalha a sua vida, ele certamente se manifestará através do seu pensamento. Eu sempre me questiono a questão do mal. Por que, rapaz, a gente tem que ajudar aqueles que praticaram tanto mal? Mas Jesus nos ensina que deveremos perdoar aqueles que nos ofenderam e orar por aqueles que perseguem, né? Os nossos inimigos aqui na carne. Tentar fazer deles um amigo. Porque a arte de recomeçar é o conceito de recomeço. É fundamental a doutrina espírita, que nos ensina a vida e é composta de ciclo de aprendizado e evolução. Porque a doutrina espírita ela nos traz com mais ênfase, nos ensina a você utilizar do seu conhecimento e não uma lavagem cerebral. Nós aqui não cobramos nada, a não ser uma vez no ano que podemos trazer alguma oferta para aquele que mais precisa. Cada recomeço é uma chance de crescimento e transformação. Se ontem foi ruim, ao quebrar da barra, a gente agradece e diz assim, ao sol nascer. São palavras nordestinas que a gente usa. Ao sol nascer, estarei na sua casa. Ao quebrar da barra, eu saio de casa. E nas 7 luas, nós se encontramos. São nosso vocabulário para poder a gente entender o crescimento e a transformação. É o recomeço. Segundo a doutrina, reencarnamos, aprender a superar nossas falhas a cada nova vida, uma oportunidade de recomeço, nascimento, né? Como foi lido no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nascer de novo. Se a gente procurar compreender um pouco o passado na era de Jesus, que veio nos ensinar os mandamentos de amor, você veja que quantos recomeços nós já tivemos. Há 100 anos atrás, nossos bisavós, nossos avós, quando casavam, eles tinham um recomeço de autoridade. E hoje, sou avô, mas nós somos moleques com os nossos netos. É um recomeço de uma nova consciência, porque as crianças já nascem com o QI de desenvolvimento e uma mentalidade de uma pessoa quase adulta. E a gente tem que saber dar esse recomeço a essa criança e não fugir do seu comando. Primeiramente ouvir, depois você vai rebatendo com paciência e demonstrando as figuras mentais de acolhimento. Porque o recomeço acompanha de forma discreta e na nossa história como seres de evolução a essa arte
rege inúmeros ciclos naturais, com a reencarnação os dias, entre outros, nos fornecendo nova oportunidade de crescimento e aprendizado. Foi como eu falei, cada ida e vinda. A doutrina espírita, ela nos trouxe a esse conceito que todo tem seus direitos. Eu não posso colocar religião isso e aquilo, cada um tem o seu querer e que cada um se entenda com aquele ensinamento. Apenas o Espiritismo nos fornece mais direto. Nós não negamos a comunicação com os espíritos, que é uma realidade. Na vida após a morte, para a gente dar um recomeço, e que cada um possa se sintonizar a esse recomeço, para que a gente volte de outra maneira. E não esquecido que morreu e de morreu se esquecido e nascer. Porque eles tiveram uma tremenda bondade de nos explorar e ir para o fogo eterno. Como é que você vai queimar num fogo eterno se você não tem o direito de recomeçar? Mas Jesus nos fala o seguinte, que tudo que é ligado no céu será ligado na terra. Como o rico chega para pai Abraão, molhe nem que seja um pouquinho de água aos meus lábios. Volte, vá falar. É a reencarnação que se encontra nesse grande abismo. Aí é de cada um de nós a sua exploração. Porque o recomeço, em verdade eu digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, João 3,3. Por que temos o medo da morte? Se é um recomeço. Aí muita gente, não, mas é fácil a pessoa reencarnar. O medo é maior de você vir de lá para cá do que praticamente daqui para lá, porque muitas vezes a gente acha que vai se livrar de todos os tormentos da nossa vida. Cara, eu estou devendo na bodega, João Pedro não pode passar por mim, Manuel, tudo me cobrando, cara, o que é que eu vou fazer? Aí veio que o acomodismo. Me acomodei. Mas muitas vezes nós se despertamos em querer fazer tudo. Eu vou sair da órbita. E aí? E o recomeço é mais difícil, gente, daquele que tirou a sua própria existência, que a gente dá o nome de suicídio. Sempre eu digo, não faça isso. Aguenta até o fim, deixa o sapato apertar, mas bote na sua cabeça que vai concluir a sua caminhada. Promessa de Jesus, o homem que tem cabelo, meu filho, ele não volta atrás não, e esse é salvo. Mas a salvação nos pertence, da maneira que você comporta. A salvação, ela não está diretamente ao seu sacrifício, à sua religião. Não está ligada a nenhuma oferta, mas sim está ligada ao seu amor pela existência e pela vida. E a oração é importante para que a gente possa engrossar a nossa proteção. Se você está num momento difícil, está se achando perseguido por uma sombra, a gente pensa no manto de Maria, e você sente esse manto cobrir o seu corpo, lhe dando a proteção.
Medo de quê? Para quê? Aí é onde veio o comodismo. Por sermos espírito em evolução, é evidente que ainda não conseguimos ver o reino de Deus com a mesma amplitude de elevação de Jesus, mas por tal difícil seguir as orientações de recomeço. Joana de Ange conceitua a preguiça como? Porque o comodismo é mesmo chamado de preguiça. Propensão para a inatividade, para não trabalhar, também conhecida como lentidão, para executar qualquer tarefa, ainda caracterizada como negligência, moleza, tardança. É o acomodismo. E nós temos fortemente isso dentro de nós. Porque se for para fazer hoje, faça hoje. O amanhã é conquista. Eu acostumo dizer de um dos grandes professores dentro do estudo mediúnico, ele disse: seu Chico, o futuro para cada um de nós depende desse pequeno passo que vocês dão. Nós damos esse pequeno passo dentro de uma dimensão de conhecimento que você precisa conquistar. Dessa forma, quando entramos nesse ciclo de repouso prolongado, abarcamos nos acomodando no nosso estado evolutivo, caminhando no sentido contrário à lei do progresso. O preguiçoso merece o quê? Merece uma rede para ele ficar deitado, dois armadores bons, né? E a gente ter paciência com ele. Como tem aquela historinha, né? Eu lhe dou um saco de arroz, que ele está passando fome, ele não tinha coragem. Ele já perguntou: é descascado, parborizado, já está cozinhado, né? Quer dizer, nós queremos ganhar a salvação. Quem é que aqui não quer se salvar? Ir para o céu. Mas o nosso céu é trabalho. Se nós trabalhamos aqui, eu me ofereci a casa. Eu sou um trabalhador aqui da casa dos irmãos em Cristo. Mas você não sabe o tamanho da tarefa. Mesmo assim, quando a gente deixamos, o outro lado está assim. Nós encarnamos e recebemos esse corpo porque eu não sou um espírito encarnado. Eu sou um espírito utilizando da matéria para poder eu estar aqui, orientando a cada um. E com essa matéria aqui eu vou ajudar em muitos que precisam ajuda. Somente o lado espiritual. Por isso que muitos vêm médico. O compromisso é tão grande que ele dá passagem a eles. Eles recebem um pouco dessa matéria para aliviar o peso da consciência dele. Se você trabalhar a mediunidade, você vai ser uma pessoa feliz, amável por todo e não detestável. Mas para isso precisa um grande grupo de estudo. Não é recomeçar sozinho. Seria um herói, são poucos que conseguem. Vamos entrar aqui um pouco no livre-arbítrio. Todos nós temos esse livre-arbítrio. Eu ouvi até na sala ali que médium não tem livre-arbítrio. Será ou se é doutrina não tem, né? E tem a coisa, as folhas dele é bem grandona.
a gente ainda tem aquela folhinha pequena, fazer qualquer rascunho. O livre-arbítrio atribui ao Espírito a nos tornar responsável por nossos atos, nos fornece amplos no sentido de arte de recomeçar. De acordo com Allan Kardec, livre-arbítrio é liberdade de fazer ou não fazer, de seguir este ou aquele caminho para o seu adiantamento. O que é dos atributos essencial do Espírito? Obras postas no capítulo 3, Criação, item 16, que é o 6º livro da codificação, o Pentateuco, para quem quiser ir atrás. E por que nós não temos o livre-arbítrio? Porque é médio. Esse aqui tem. É livrão, viu? E não tem como se livrar dele. Assim sai do comodismo, depende de nossa vontade e nossas ações por meio do livre-arbítrio. É um documento que a gente recebe na proposta do nascimento. Vamos lá, os 3 passos para o recomeço. O autoconhecimento, trabalho duro, amor a Deus. São esses 3 passos para o recomeço. O que é o autoconhecimento? É isso que a gente está fazendo aqui. É aquele que procura com mais estabilidade, com mais ênfase, como Jesus nos dava através da parábola as suas historinhas. E a gente ia criando aquelas imagens. Como a gente deve ler o Evangelho? Estudar. Criar as imagens do seu comportamento. O autoconhecimento é o primeiro passo para atingirmos o reino dos céus. Como afirma Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Veja aí, a chave do progresso, quer dizer, a chave do céu. Ou você vai de contra a sua realidade, ou vai a favor das suas imagens do que você fez de bom. O autoconhecimento é muito importante. Aqui na casa foi criado uma das palavras que eu achei certo. Fazendo e aprendendo. Pessoas que trazem a mediunidade ostensiva e tem 3 oportunidades, na terceira ela vai para uma mesa trazer esses irmãos que estão com elas. Quer dizer, fazendo e aprendendo. Mas temos o conhecimento que nos traz a teoria. Se você entrou já na prática, eu aconselho que procure a teoria. Estudar. Ler. Além do Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médios para quem é médium, e o fechamento da obra exposta, que traz todo um resumo. Ainda tem a Gênesis, que é o começo. E todos nós estamos aí nesse recomeço. O Livro dos Espíritos, capítulo 12, pergunta 919. Servindo de instrumento para análise individual de nosso progresso. O autoconhecimento ajuda a identificar falhas e imperfeição dentro de nós. Quando conseguimos compreender nossos defeitos, podemos começar a trabalhar para uma melhoria efetiva. Se eu xinguei,
procuro não xingar mais. Interessante. Nós tivemos um grande conhecedor e trouxe os grandes ensinamentos nordestinos, que foi Padre Cícero do Juazeiro. E tivemos outra aqui na nossa região, que foi Frei Damião de Bosânia. O que é que ele pregava? Esse autoconhecimento tão simples. Se bateu, não bata mais. Se você bebeu e gosta de beber, então deixe de beber. Quer dizer, as coisas negativas, e ele sempre dava um recomeço. Frei Damião, ele teve todo o apoio do clero, da igreja, para continuar o seu trabalho. A história de Padre Cícero, ele foi embargado várias vezes. Por quê? Ele trazia o seu dom mediúnico, médio de efeito físico. E a igreja o suspendeu por 25 anos a celebração da Eucaristia. A igreja proibiu. Mas ele nunca culpou a igreja. Ele, todo dia, ao quebrar da barra, ele celebrava o Rosário e Mãe das Dores. Ao nascer do sol, o Rosário das Mães das Dores. Ao meio-dia e às 18 horas. 25 anos, sem bater de frente, apenas com seu povão. E cada um se sentia bem, utilizava da cura. Não é um trabalho duro, 25 anos, você sendo rejeitado e você criar um novo recomeço para a sua vida? Porque o recomeço, gente, aqui nos falam, não é você deixar o seu emprego e começar outro emprego. Não é porque minha casa eu tenho um vizinho ruim, vou morar em outra casa que o vizinho é melhor. Isso não é recomeço, é mudar de lugar. O recomeço está localizado dentro da nossa alma, nosso bom senso. Eu cheguei para ela e disse um monte de coisa que ela não merecia. Aí eu fui tocado com essa voz da minha consciência. Então vou recomeçar, vou voltar para ela, eu vou desfazer tudinho. Vou tentar desmagoar, acalentar, fazer por onde ela entender aonde eu quero enxergar o meu amor. Esse é o recomeço. Nós vamos chegar em 2 exemplos. Porque o trabalho, porém, é lei da natureza, mediante o qual o homem foge e fabrica. O próprio progresso, desenvolvendo a possibilidade de meio ambiente em que se situa. É o nosso trabalho. Para a gente ser feliz, só basta a gente querer. Eu sou feliz. Não importa se eu estou sendo rejeitado, mas eu sou feliz. Mas sempre mantendo a união da minha família. Porque o altar sagrado é a nossa casa, a família, aonde você recebe cada um com carinho. É o verdadeiro Evangelho. Isso aí é o Evangelho. Não tem hora para receber. Aquele que bateu na sua porta, receba com carinho. Uma conversa, um conselho. Porque o trabalho é entendido pelo Espiritismo como sendo toda ocupação útil. Dessa forma, me permite que nos termos os escultores do nosso próprio progresso, esculpindo diariamente o nosso crescimento. Porque precisamos usar desse trabalho para nos construir nosso bem-estar.
Porque se você for dormir com fome, você vai sonhar ruim. Se você for dormir muito enfadado, você vai ter pesadelo. Uma casa na época da chuva cheia de goteira é horrível para poder a gente estar desviando, molhando a rede, né? Mas são coisas tão simples e tão nobres que a gente deixa passar. Jesus não ensinou nada difícil. Ensinou o que nós temos. Amor a Deus. Nós dizemos, é amor a Deus. Porque Deus, tudo existe através desse amor. Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos atrás a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ainda precisamos, 2025, recomeçar a entender esse amor. Porque em tudo que você destrói da natureza, você está destruindo, desrespeitando a Deus. Ainda somos capazes de matar o nosso próximo. Se eu não tenho coragem de usar o meu punho, eu tenho condições de usar a minha mente. Eu não gosto dele, eu vou usar a minha mente. Eis aí são os trabalhos. É como perguntaram ao pai Joaquim, qual era a maior feitiçaria? Ele disse, filho, é o teu pensamento, filho, que acaba com as pessoas. É isso que ele faz, com voz simples. Porque dessa forma, amando o Pai Celestial, estamos desenvolvendo o amor para toda a criação, em especial o amor por nós mesmos, transformando o sentimento de cobrança conosco mesmo em esperança de melhoria e progresso. Se você pensar no progresso, você vai ser uma pessoa feliz. Se você pensar em dívida, você vai atrair dívida. Se eu pensar em doença, eu vou atrair doença. E sucessivamente são áreas negativas. Então vamos seguir a esse caminho paralelo do amor, que nos oferece, você se transporta e nem conhece. E um dos maiores exemplos de recomeço, nós estamos em frente com Nicodemos. Nicodemos, ele, príncipe dos judeus, conhecedor das leis, e ele tinha tudo, poder de matar em nome de Deus, e fazer reformas na comunidade, do jeito que você pedir, porque o homem não era estribado, e tinha conhecimento. Mas ele, devido ao seu espírito bom, e ele não conseguia passar muita negatividade, como nos fala aqui João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, princípio de Deus. E ele, além de fazer o trabalho dele dentro desse conceito materialista e perseguindo, e ele começou a prestar atenção a todos os ensinamentos de Jesus da época, como a gente deve ser. A gente não deve ser esse Nicodemo de hoje, não, porque se a gente não procura com amor o Cristo, Jesus de Nazaré, nós estamos na mesma situação. E ele foi ter com Jesus em uma praça deserta, a altas horas da noite, porque ele não se sentia à vontade. Tu já pensou, o cara da alta sociedade, sacerdote e tudo, para conversar com Cristo? Este foi ter a noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, e eis mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se tu fizeste, se Deus não for com ele. João 3:2.
E ele passou a compreender, a vida dele foi mudando. O restante do seu diário com Jesus, você encontra. Vamos passar à frente. E o outro dos grandes exemplos que nós trazemos, Paulo de Tarso, que era Saulo de Tarso. Você pode conseguir o livro Paulo Estirvo, ele é bem extenso, é a criação do universo. E Saulo de Tarso tinha a mesma proporção de conhecimento, doutor formado, pagava fortuna por qualquer objeto que provocasse tortura, e passou a perseguir os cristãos, não importasse tudo. Primeiramente, ele namorava com a irmã de Abigail, e Abigail foi ordenada apedrejada por ele. E ele tinha se noivado com a irmã de Abigail, eu não estou bem lembrado do nome dela. E quando ele foi apedrejado, e chamava todos para participar desse momento tão triste e cruel. E a irmã dele reconhece o seu próprio irmão. Saulo, ele fica decepcionado, mas mesmo assim ele começa a perseguir Ananias, que era um dos grandes pregadores, que fazia grandes mudanças, cada um fazia esse recomeço com o Evangelho de Jesus. Só que Ananias, ele tinha fugido para Damasco, ele teve notícia. Ao meio do deserto, Jesus vem em uma grande claridade e confisca a sua visão, e toda a sua equipe se distancia um do outro, só fica ele. E Jesus chega para ele e diz: Saulo, 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 por que me persegue? E essa voz suave, mansa, que toca o coração, ele pergunta: És tu, Senhor? E Jesus ordena que ele vai a Damasco, chega até a Damasco e chega lá procurar Ananias, para que Ananias cure a visão dele. Jesus chega para Ananias: Ananias, tem uma missão para você. Eu quero que você faça a cura de um cidadão que vem aqui à sua procura. Mas quem? Saulo. Como é a história? Cara, esse que me perseguiu, se eu não escondo aqui, ele tinha me acabado. Não, mas você veja que a gente tem que fazer o sacrifício, tem que dar uma esquecida. Agora eu pergunto, por que é que Jesus procurou ele? Porque ele era temperamento forte, decisivo do seu conhecimento. Só faltava ele aceitar. Muitas vezes a dor chega para poder a gente aceitar o nosso sacrifício da dor, a nossa esperança de amanhã. E quando Saulo chega às estalagens, foi curado por Ananias. E ele passa a pregar o Evangelho, e a aceitação muito pouca. Mas nós somos parte desse conhecimento de Nicodemos. Nós trazemos essa herança de Nicodemos. Nós trazemos essa herança de Paulo de Tarso. Será que Jesus tem que vir ao nosso encontro e tocar a nossa fronte para poder a gente acreditar? Mas Jesus apareceu. Tocas nas minhas chagas. Para Tomé. Tocar para acreditar. Criamos essas imagens.
Recomeçar sozinho é descobrir que você sempre foi completo. Recomeçar sozinho é descobrir que você sempre foi completo. Não é fácil você recomeçar, principalmente desenvolver a mediunidade. É difícil para cada um de nós, porque falta mil coisas de conhecimento. Deixe para trás o que te machucou. Recomece com aquele que faz bem. Aquele que lhe machucou, deixe para trás. Siga teus passos, seja feliz. Não importa. Novas conquistas. E então vamos acender essa luz de conhecimento, que é a luz de gratidão, que eu desejo a todos vocês. Um forte abraço. Namastê. Muita paz. Depois de ouvir todos esses ensinamentos que Francisco mandou para nós, certamente nós vamos sair daqui bem mais maneiro, compreendendo melhor essa missão, é o mais importante para todos nós nesse momento. E vamos encerrar os trabalhos de hoje. Vira isso, vai a prece. Vamos aquietar os nossos pensamentos. Vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus aqui nesse momento tão grandioso de oração, de esclarecimento para todos nós. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo nosso dia, pelas nossas vidas, rogando a Ti o Teu amparo, a Tua misericórdia, para que nós possamos seguir as nossas vidas com mais esclarecimento e colocando em prática os Teus ensinamentos. Vamos rezar o Pai Nosso, a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Agora vamos. Sim. Domingo não vai haver o Evangelho, viu? Devido ser nem palestra, nem a reunião, né? Devido ser dia 2, né? Dia 2 é o dia de finado. Então, vamos fazer a fila, todo mundo em silêncio, eu peço, para o passe.